Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma leitura aqui no canal. Hoje nós vamos fazer uma proposta um pouquinho diferente, uma leitura energética sobre o confronto entre Brasil e Japão que acontece amanhã. Então, antes de começarmos, eu quero fazer um esclarecimento muito importante. O tarô, ele não substitui a realidade, ele não prevê futuro como alguma coisa imutável, né? E não determina um resultado esportivo. O que a gente vai observar aqui são as energias que estão predispostas, né, para esse momento, ou seja, as tendências que aparecem no campo energético das duas seleções. Assim como acontece nas leituras individuais, para quem já conhece, as energias elas podem se transformar a partir das escolhas, das circunstâncias e dos acontecimentos que surgem durante o jogo. Por isso, eu vou pedir para vocês encararem essa leitura como um exercício de autoconhecimento e percepção energética e não como uma garantia de placar ou de vencedor, tá? A intenção aqui é observar como que essas duas equipes chegam para esse confronto, quem tende a iniciar melhor a partida, quais podem ser os principais desafios, os pontos fortes, os possíveis momentos decisivos e qual que é a tendência energética que aparece pro desfecho do jogo, tá? Então, se essa proposta faz sentido para você, já deixa o seu carinho aqui no vídeo, respira fundo, conecte-se, né, com essa energia e vamos descobrir juntos o que o tarô mostra sobre esse confronto entre Brasil e Japão, tá? Então eu vou começar utilizando um deck de tarô, que é o Light the Seers Tarô. Já embaralhei, já fiz o corte. A gente pergunta agora qual que é a energia predominante do Brasil para essa partida. Energia predominante do Brasil para essa partida. A gente tem um cavaleiro de espadas invertido. Cavaleiro de espadas invertido. Qual que é a energia predominante do Japão para essa partida? A gente tem o enforcado. Como que o Brasil inicia o jogo, né? Ele vem confiante, ele vem impressionado, ele vem ofensivo, ele vem cauteloso. Caíram duas cartas. Um 10 de pentáculos, junto com um cavaleiro de copas. Como que o Japão inicia o jogo? Como que o Japão inicia o jogo? O mago, mas a carta caiu de lado. Quem tende a marcar o primeiro gol ou criar a primeira grande oportunidade? A gente tem um 2 de copas aqui. Qual que vai ser o principal ponto forte do Brasil durante a partida? Qual que é o principal ponto forte do Brasil durante a partida? Um 9 de copas invertido. Um 9 de copas invertido. Qual vai ser o principal desafio ou fragilidade do Brasil? Caiu de lado. Um 10 de copas. Um 10 de copas de lado. Qual que é o ponto forte do Japão? Qual que é o principal ponto forte do Japão? O principal ponto forte do Japão. Os amantes invertido. Os amantes invertido. Como que tem que se desenrolar o segundo tempo? Vai ser virada, vai ter equilíbrio, precisão. Um 9 de espadas invertido. Qual que é a tendência energética para o resultado final? Quem que mostra maior potencial, né, para sair classificado ao vencedor? A gente tem a rainha de pentáculos invertida. Deixa eu puxar para cima, para deixar aqui visível todas as cartas. E no fundo do deck, a energia oculta que influencia toda a partida, a gente ficou com o As de Paus. Um As de Paus. O Brasil, ele chega com um cavaleiro de espadas invertido. Então o Brasil, ele pode entrar acelerado demais, ansioso, tentando resolver no impulso, né? Tem que ter um cuidado com precipitação, com faltas bobas, com passes forçados ou com pressa para atacar. O Japão chega como um enforcado, né? O Japão já tem uma postura um pouco mais estratégica aqui, né? Mais paciente, observando o jogo, esperando brechas, né? Pode aceitar sofrer pressão para tentar virar a leitura da partida no momento certo, né? Como que o Brasil inicia? O Brasil inicia com cavaleiro de copas e 10 de pentáculos, né? Então o Brasil inicia com uma boa construção técnica e com intenção ofensiva, mas também com busca por segurança coletiva. Não é só ataque louco, tem tentativa de organização também. Como que o Japão inicia? O Japão inicia com o mago de lado, né? O Japão começa tentando criar alternativas, mas pode oscilar na execução. Ele tem recurso, ele tem inteligência, mas talvez nem tudo vai se encaixar de imediato, né? A primeira grande chance, o primeiro gol aqui, né? A gente tem um 2 de copas, tá? Com esse 2 de copas aqui, a gente pode pensar que tende a haver uma jogada mais construída, parceria, né? Tabela, conexão entre os jogadores. Eu leria mais como uma chance clara por entrosamento do que por um lance isolado, tá? Então a galera vai utilizar da parceria aqui, tá? O ponto forte do Brasil, a gente tem um 9 de copas invertido. O 9 de copas invertido é que é curioso, porque o ponto forte pode ser não se acomodar, tá? O Brasil talvez ele perceba que não dá para poder julgar só no talento ou só na vaidade. Quando baixa a expectativa de vai ser fácil, aí ele melhora, tá?
Os desafios do Brasil. O desafio do Brasil, a gente tem um 10 de Copas de lado. O desafio do Brasil é manter a união, né, emocional principalmente, e o equilíbrio coletivo. O time ele precisa não se desorganizar se o jogo ficar travado ou se o Japão ficar resistindo, tá? O ponto forte do Japão, a gente tem os amantes invertidos, né? Os amantes invertidos aqui, o Japão, ele fala que o Japão ele pode explorar as indecisões do Brasil, as falhas, né, de escolha e os desencontros do Brasil. Então a força deles está em provocar dúvida, tá? Em quebrar a conexão e forçar decisões erradas nossas, tá? No segundo tempo, a gente tem um 9 de espadas invertido, né? Enfim, no segundo tempo tem uma tendência de alívio, de saída da pressão ou de superação de um momento de ansiedade. Pode indicar que o Brasil melhora depois de um período que pode ter sido muito tenso para ele durante o jogo. A tendência final, Rainha de Pentáculos. Eu não tô vendo um resultado confortável aqui. Essa carta aqui, ela fala de instabilidade invertida, né? Fala de instabilidade, de perda de controle, de dificuldade de administrar vantagem, né? Ou jogo que seja desgastante, tá? Pode ser uma vitória suada ou uma partida em que o favorito realmente não consegue impor tanta segurança. No fundo do deck, a gente tem um As de Paus. Existe um lance de explosão, um início forte, ou um gol, ou uma arrancada, ou uma oportunidade decisiva que muda a energia toda da partida, tá? Então, eu leria um jogo mais difícil do que o esperado, com o Brasil tendo um potencial criativo e ofensivo, mas precisando controlar a ansiedade, a falta do encaixe emocional aqui, né? O Japão, ele aparece paciente, aparece estratégico, né? E capaz de ficar explorando os erros do Brasil. A tendência não tá gritando goleada, nem tranquilidade. Tá falando de um jogo travado, com chance decisiva surgindo, de conexão, tabela e um segundo tempo, onde a pressão talvez começa a aliviar, tá? Mas eu vou dar continuidade aqui com o baralho cigano, pra gente poder tirar mais algumas perguntas, tá? Então vamos lá. Existe alguma surpresa importante durante o jogo? Existe alguma surpresa importante? A carta da carta. Existe tendência de um lance decisivo, pênalti, expulsão, erro defensivo, bola parada. Caiu o homem invertido. Como que vai estar a energia emocional do Brasil durante a partida? O caixão. Como que vai estar a energia emocional do Japão? Energia emocional do Japão. As nuvens. O resultado, ele tem que ser definido no tempo normal ou vai haver muita dificuldade até a definição? Os ratos. No fundo do deck, qual que é o fator oculto que pode interferir no jogo? A estrela. A carta, ela fala de informação, de estratégia, de comunicação, de revelação. Então, para um jogo de futebol aqui, pode representar uma surpresa ligada à leitura tática, uma mudança inesperada, uma substituição que altera a dinâmica da partida ou até uma decisão do VAR, tá? É uma surpresa que surge por um fator revelado e não necessariamente por um acaso. Se tem tendência de um lance decisivo, né? A gente tem aqui o homem invertido e eu acho que achei muito interessante porque aponta para um fator humano, né? Então pode indicar um erro individual, uma decisão equivocada, uma falha de marcação ou até um jogador importante rendendo bem abaixo do que a gente estava esperando dele, tá? Então, mais do que o lance fortuito, parece que um erro humano pode influenciar diretamente o rumo da partida, tá? Como que vai estar a energia emocional do Brasil durante a partida? O caixão. Então, essa carta aqui, ela não significa derrota, né? Morte, não, gente. No contexto esportivo aqui, ela fala de encerramento de um ciclo e transformação. O Brasil pode passar por um momento de frustração, ou um momento de pressão, ou de necessidade de morrer para uma estratégia e renascer com outra, tá? Então, como o tarô já mostrou ansiedade lá no Cavaleiro de Espadas invertido aqui, então essa carta, ela reforça que vai haver momento de tensão emocional, tá? Como que vai estar a energia emocional do Japão? Aí a gente tem aqui as nuvens, né? O Japão, então, demonstra muita incerteza, né? Ele pode começar confiante, mas ao longo do jogo perder a clareza, ficar confuso ou enfrentar dificuldades para poder manter o plano inicial deles, tá? Aqui no resultado, se tem de se definir no tempo normal, né? Ou se vai ver dificuldade de definição. Essa carta aqui, ela fala de desgaste, de consumo de energia, de sofrimento. Então, pra mim, reforça muito a ideia de um jogo equilibrado, decidido nos detalhes mesmo, tá? Não necessariamente confirma prorrogação nem nada, mas indica que a definição tende a ser bem difícil, bem apertada, bem desgastante para as duas equipes. E no fundo do deck, a gente tem a carta da estrela, né? E é uma carta muito bonita para fechar, porque ela representa proteção, esperança, inspiração. E em um contexto esportivo, então ela pode indicar um lance brilhante, né? Um jogador que se destaca, um momento de grande qualidade técnica que vai acabar fazendo diferença. E também essa carta acaba suavizando muito essas outras cartas que a gente tem na mesa, né? Porque, apesar das dificuldades, tem uma energia positiva que está conduzindo o desfecho. Quando a gente junta o tarô
que a gente já tirou aqui com o cigano, as duas leituras aqui praticamente vão contar a mesma história. O Brasil ele entra com mais ansiedade do que o Japão vai apostar muito na organização e na paciência, vai ter um momento de transformação durante a partida, um erro humano que pode ser decisivo, né? O jogo ele tende a ser bastante disputado e desgastante. A decisão provavelmente vai acontecer por um detalhe e não por uma superioridade maior de uma equipe ou de outra, né? E no fim, a estrela e o As de Paus deixam claro aqui a sensação de que de um momento de inspiração ou de uma jogada de muita qualidade que pode acabar definindo o confronto, certo? Mas agora eu vou continuar com o oráculo do UOL. Nós vamos tirar aqui 3 cartas do oráculo do UOL. Qual que é a principal energia espiritual envolvendo esse confronto? Bom, caíram 2 cartas, a carta da negação e confirmação, com a carta da doença e saúde. Qual a lição ou movimento coletivo que esse jogo representa? Fé e desânimo, faz bastante sentido, né? Qual a síntese energética da partida? A síntese energética da partida, fraqueza e força. No fundo do deck, uma mensagem final sobre esse confronto, cansaço e energia. Essa combinação aqui, né, de negação e confirmação, mais doença e saúde, ela fala de polaridade. É como se o jogo inteiro fosse marcado por momentos em que uma equipe acredita que está no controle e depois perde esse controle para você se reorganizar, tá? Também me passa uma sensação de que aquilo que apresenta estar enfraquecido encontra força para poder reagir. Existe uma energia de recuperação, de resposta e de mudança do cenário no decorrer da partida. São 2 cartas aqui onde a energia diz pra gente não tirar conclusões antes do apito final, tá? Qual que é a lição ou movimento coletivo que esse jogo representa? Fé e desânimo. Essa carta faz muito sentido dentro de um mata-mata, né? Aí eu vejo um jogo que vai colocar à prova a confiança das equipes das torcidas. Em algum momento vai haver esperança, em outros dúvida, como se o confronto oscilasse emocionalmente. E essa combinação, ela combina muito lá com o que a gente trouxe do Cavaleiro de Espadas invertido do caixão, né? E o 9 de Espadas invertido também, né? Ansiedade, transformação e depois superação, né? Qual que é a síntese energética da partida? Fraqueza e força. Então, pra mim, aqui a mensagem maior da leitura é essa, né? Não vence quem começa mais forte. Vence quem consegue atravessar o momento de fraqueza e recuperar a sua força, né? É uma carta de resiliência, né? Mostra que ambas as equipes vão ter momentos de domínio e momentos de vulnerabilidade. E no fundo do deck a gente tem aqui cansaço e energia, né? Depois de tudo que apareceu, essa carta praticamente está falando que o jogo vai ser decidido por quem conseguir manter energia quando o desgaste chegar. Então, ela reforça os ratos, que apareceram aqui no baralho cigano, o 9 de espadas invertido do tarô e até a rainha de pentáculos invertida também aqui, né? Que falam de um confronto exigente, que exige física e emocionalmente das pessoas. Então, de maneira geral, essa leitura não mostra que vai ser um jogo fácil, pelo contrário, ela fala de um confronto muito intenso, emocionalmente desgastante e que vai ser decidido nos detalhes. O Brasil, ele aparece com qualidade técnica, com potencial criativo, mas ele vai precisar controlar a ansiedade e manter a união ao longo da partida. O Japão, ele surge muito organizado, paciente, preparado para poder aproveitar qualquer erro, né? E o que mais se repetiu aqui nos 3 decks que nós tiramos foi essa ideia da mudança, da transformação, da superação, da resistência, né? Não é uma leitura que aponta para uma goleada ou para um domínio absoluto de uma das equipes durante o jogo. Ela mostra um jogo que está vivo até boa parte do confronto e em que em algum detalhe, algum erro humano, algum momento de inspiração vai poder mudar completamente a história. Tá? Então não vai ser o time que começar melhor que necessariamente vai sair vencedor, mas aquele que conseguir reagir melhor às dificuldades durante o período da partida, certo? Eu vou fazer mais algumas perguntas. Eu vou usar mais um tarô. Agora o tarô de Waite. Esse aqui eu não tinha embaralhado, então eu vou embaralhar aqui primeiro. Agora a gente vai perguntar: quem tende a controlar mais o jogo? Quem tende a controlar mais o jogo? A gente tem um As de Paus. Quem que aparenta criar mais chances? Quem que aparenta criar mais chances? Caíram 2. Um Rei de Copas. Junto com um 5 de Espadas. O Brasil tende a sofrer ou vencer com tranquilidade? A gente tem a Morte invertida. Existe tendência de classificação do Brasil? A Imperatriz, acho que essa é a resposta do mundo queria, né? Qual foi a mensagem mais forte que apareceu repetidamente nas cartas? Qual que é a mensagem mais forte que apareceu? A Rainha de Pentáculos. O As de Paus, ele fala de iniciativa, né? O As de Paus fala de iniciativa, de intensidade, capacidade de imprimir ritmo. A tendência, então, é que uma equipe assuma o protagonismo das ações. Buscando o ataque, criando o volume de jogo, cruzando toda a leitura com essa parte agora com a parte anterior, essa energia ela começa mais com o Brasil, que aparece com mais potencial criativo para ele tomar iniciativa quando encontrar espaço, né? Quem que aparenta ter mais chances? Rei de Copas e 5 de Espadas.
Rei de copas com 5 de espadas. Essa combinação aqui, pra quem aparenta criar mais chances, é muito interessante, né? Porque Rei de copas mostra inteligência emocional, mostra maturidade, boas decisões na construção das jogadas. Já o 5 de espadas aqui, né, ele lembra que nem todas as oportunidades vão ser convertidas e que o jogo pode ter erros, disputas intensas e chance de desperdício, né? A leitura sugere uma equipe que cria oportunidade, mas que precisa ser eficiente para poder aproveitá-las. Não parece um jogo de muitas finalizações fáceis, né? Se o Brasil tende a sofrer ou vencer com tranquilidade, a gente teve a morte invertida. E aqui, essa carta, ela praticamente confirma tudo que apareceu até agora, né? Ela não fala de tranquilidade, ela mostra resistência, dificuldade para poder encerrar um confronto e necessidade de adaptação constante. Se houver uma vitória brasileira, a tendência é que ela venha com muito sofrimento, com muitos ajustes durante o jogo e bastante pressão, tá? Se existe tendência para classificar o Brasil, aqui eu gostei, né? Essa, pra mim, é a carta mais favorável da tiragem. A Imperatriz, ela representa abundância, crescimento, realização. Então, lendo essa pergunta, ela aponta uma tendência positiva para a classificação do Brasil. Ainda assim, ela não apaga todas as cartas anteriores, ela apenas indica que, apesar dos desafios que foram mostrados durante a leitura, o desfecho tende a ser favorável pra gente, né? Qual que é a mensagem mais forte que apareceu? De outra Rainha de Pentáculos. E essa carta aqui, ela sintetiza toda a leitura, ela fala de estabilidade, maturidade, organização, de capacidade de administrar os recursos, né? Em outras palavras, o jogo ele não tende a ser decidido apenas pela técnica, mas pela equipe que conseguir manter equilíbrio emocional, inteligência tática e consistência durante os 90 minutos, né? Ou mais, né? Se for necessário, mais tempo. Enfim, minha conclusão final, né? A mensagem que repetiu o tempo todo é que esse não é um jogo de facilidade, é um confronto que vai exigir inteligência, adaptação, controle emocional e resistência. O Brasil, ele aparece com potencial para poder assumir iniciativa, para poder criar mais oportunidades e principalmente com uma tendência favorável para a classificação, que veio representada por essa Imperatriz maravilhosa aqui, né? Porém, as cartas também deixam claro que se essa classificação acontecer, ela deve ser construída com esforço, superando momentos de pressão, sem espaço para excesso de confiança, tá? A grande vencedora da partida tende a ser a equipe que conseguir manter a organização e o equilíbrio quando o jogo entrar naqueles momentos mais difíceis, tá? Eu vou perguntar. Quantos gols? Quantos gols o Brasil vai fazer? Opa! A Rainha de Paus caiu. Dá mais duas, por favor. A Roda da Fortuna. Parece que vai ser virada, hein? Será? E um 9 de paus. A Rainha de Paus aqui, o que eu entendo é que sim, o Brasil vai conseguir balançar as redes. Não é uma equipe que vai passar o jogo inteiro sem marcar. A Roda da Fortuna foi a que mais me chamou a atenção, porque ela fala de mudança de cenário, de oportunidade, de um lance que vai mudar o rumo da partida. E assim, isso apareceu mais de uma vez aqui nessa leitura. E por último a gente tem um 9 de paus, né? E essa carta aqui, ela fala traz um pouco da euforia, né? Ela fala de resistência, de persistência, de dificuldade para poder conquistar o objetivo. Ou seja, o gol ou os gols tendem a vir depois de insistência e não de facilidade. Se eu for juntar essas três cartas aqui com tudo que caiu anteriormente, eu não vou enxergar um placar muito elástico, não, tá? Então a tendência que me passa é que o Brasil marca pelo menos um gol. Existe uma boa possibilidade de chegar para um segundo gol, principalmente por causa dessa carta da Roda da Fortuna, né? Indicando uma mudança positiva no cenário. Porém, o 9 de paus dificilmente me faria apostar em 3 ou 4 gols. Então, energeticamente, eu diria que a leitura oscila entre 1 e 2 gols do Brasil, com uma inclinação maior para 2, porque a Roda da Fortuna amplia esse potencial que foi mostrado pela Rainha de Paus, né? E isso continuou muito parecido com esse na tiragem. Então, o meu placar aqui para esse jogo é um 2-1.